Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida de cada um, Senhor, que vai ouvir este estudo, meu Pai. E agradecemos pela oportunidade de falar da Tua palavra, Senhor. E de ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor, através da Bíblia, Pai. Pai, obrigada, Senhor, que todas as pessoas que venham ouvir, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que eles possam conhecer, Senhor, a respeito do Teu amor, Senhor. Pai querido, Pai amado, que Teu Evangelho, meu Pai, seja levado, Senhor, a muitas outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. Bom, então nós vamos começar o estudo que vai falar do amor de Deus, o Pai, no versículo mais conhecido de todo o mundo, João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque o versículo diz que o Pai nos amou de tal maneira, olha só, de tal maneira, quer dizer, é um amor muito grande, né? Um amor que foi capaz de entregar o seu Filho unigênito, né? Digamos assim, que no mundo, né, na nossa vida carnal, não existe um maior do que um amor de mãe para filho ou de pai para filho, né? E que esse amor, ele é tão grande que é capaz de qualquer pai ou mãe daria a sua vida por um filho. Mas daí entregar o seu filho para morrer, então digamos assim que esse amor tem que ser muito, 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 muito grande por uma outra pessoa também, né? Tem que ser um amor semelhante ao amor que a gente tem pelo filho, também amar outras pessoas. E assim, então, a gente consegue enxergar o quão grande é o amor de Deus por nós. Tem uma música do Livres que ele diz assim, que parece que Deus o Pai amou mais a nós do que a Jesus, né? Não é que Deus o Pai amou mais a nós do que Jesus, mas Deus o Pai nos amou muito. E amou muito Jesus também, porque ele sabia toda a honra que Jesus teria após a sua ressurreição, né? Pelo fato dele se dar por nós, né? Jesus foi colocado como Deus, né? Foi colocado acima de todas as coisas, né? O seu nome acima de todas as coisas, né? Ele foi igualado a Deus o Pai ali, né? Deus o Pai colocou ele no trono, acima de todo nome que se nomeia, né? Então, quem é capaz de dar um filho pela vida de outra pessoa, né? Só alguém que ama um amor tão grande que é um amor acima do que nós conhecemos aqui na Terra. Esse é o amor de Deus o Pai. Esse é o amor de Deus o Pai que foi dado a nós, que foi dirigido a nós, né? E quando nós olhamos para esse amor, quando nós enxergamos esse amor e entendemos que somos alvo desse amor, o sentimento que brota no nosso coração é a gratidão. Nos tornamos gratos a Deus por tudo o que Ele fez por nós, né? Foi algo realmente muito grande o que Ele fez por nós. Porém, essa gratidão,
esse entendimento sobre o amor de Deus, ele, digamos assim, ele se torna maior quando nós lembramos da nossa situação antes de Deus, o Pai, mandar Jesus Cristo. Estou falando da nossa, mesmo nós que nascemos depois, né? Porque Deus, o Pai, já conhecia, né? Já tinha conhecimento de tudo o que havia de ser para frente. Então, vamos ver lá o que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. Então, olha só, a nossa condição antes de Jesus vir a essa terra, fazer tudo o que ele fez por nós, era de inimigos de Deus o Pai. Nós estávamos bem distante, né? Tô falando nós como humanidade, nós estávamos bem distante de Deus o Pai por conta do pecado, porque Deus é santo e nós pecadores. Então ele precisava enviar o seu filho para exatamente pagar o preço para nos chegar a ele, ou seja, desfazer a separação que havia. Por isso, esse versículo então diz que nós éramos inimigos e fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Então, de pensar lá o quão grande é o amor de Deus que enviou seu Filho, esse amor ainda se torna maior pelo fato de que a gente pode entender que éramos inimigos. E quem é que ama um inimigo? Né? Nós estávamos totalmente distantes de Deus e Ele nos amou. Deus, o Pai, Ele é amor. O amor verdadeiro, o amor crucial, sacrificial, ele vem de Deus, o Pai. Vamos ler agora João capítulo 3, o versículo 17 e o 18 em seguida. De fato, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, e sim para que o mundo seja salvo por meio dele. Quem acredita nele não está condenado. Quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Por que eu escolhi falar desses dois versículos? Porque as pessoas perguntam, né, assim, olha, se realmente Deus existe, por que ele não acaba com as guerras, com a fome, com tudo de ruim que tem no mundo, né? Então, por exemplo, essas coisas que eu falei, a fome e a guerra, elas vêm pela ambição do homem, né? Então, por exemplo, porque um dia um homem ambicionou, surgiu uma guerra. Ou porque um dia um homem quis todo recurso para ele, acaba faltando para o outro, né? Então, essa aí é a raiz dos problemas que a gente tem hoje. É a ambição, é o querer, né? Ah, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Então, acaba faltando para as outras pessoas. E mesmo as guerras, ela tem esse fundo, né? Bom, e aí a pessoa ainda continua perguntando, né? Tá, mas por que Deus não acaba então com
com as guerras, com a fome, com tudo que é de ruim, simplesmente porque Deus deixou para nós algo que se chama liberdade. Então, Deus fez por nós, porque Ele mandou Jesus Cristo, e deixou para nós a liberdade. Olha, se você quiser, você pode crer em Jesus. Se você não quiser, você não vai crer em Jesus. E aqueles que querem crer em Jesus Cristo, eles deixam de ser ambiciosos, né? Aquele que crê verdadeiramente em Jesus Cristo, eles deixam de amar o dinheiro. Como Jesus falou na palavra dele, ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Então essas pessoas, é claro que estão aí preocupadas, servindo a Mamon, né, buscando satisfazer a ambição, né, que tem, elas estão servindo a Mamon claramente, elas não estão servindo a Jesus Cristo. Mas aquele que ama Jesus Cristo, aquele que busca Jesus Cristo, tem a sua vida transformada. E deixa, uma das coisas que a pessoa perde no caminho aí da comunhão com Jesus Cristo é a ambição. É o, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E quando a pessoa perde a ambição, ela passa a olhar para a vida do outro de uma maneira que ela quer ajudar o outro, não tirar aquilo que é do outro, né? Só para concluir, quem crê em Jesus fica livre então da condenação eterna, né? E fica livre também da dominação do mal. Porque, por exemplo, a ambição, ela é uma dominação do mal. Como diz Jesus na parábola lá, né? Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens feito, para quem será? Jesus estava falando de uma dominação que ia pedir a alma daquele homem, né? Bom, e essa forma de Jesus nos livrar, né, através da fé, através de crermos em Jesus, de buscar Jesus Cristo, né? Como nós somos testemunhas vivas disso. Como nós vemos isso todos os dias. Todos os dias eu vejo. Eu vejo na minha vida, eu vejo na vida daqueles que estão ao meu redor, né, na vida daquelas pessoas que ouvem a palavra de Jesus Cristo, e diariamente eu sou testemunha de que Jesus transforma vidas, né? Eu vou pedir então que vocês leiam Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39. Estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem as forças das alturas ou das profundidades, nem qualquer outra criatura, nada nos poderá separar do amor de Deus, manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ai, que pena, essa versão cortou não, assim, mudou uma parte que é fundamental. Eu vou ler então aqui para vocês verem a diferença. Porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, o Pai, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor de Deus, o Pai, está em Jesus Cristo. O amor de Deus, o Pai, habita em Jesus Cristo. Então, quem veio a essa terra para morrer por nós na cruz foi o amor. Deus, o Pai, partilhava do amor que ele tinha por nós com Jesus.
E Jesus, então, cheio desse amor, foi para a cruz por nós. E a Bíblia diz que nada pode nos separar do amor de Deus, o Pai, que está em Jesus. Nada, nada. Deus, o Pai, nos amou de tal maneira, e Jesus nos amou de tal maneira que foi capaz de entregar a sua vida por nós. Então, eu ia falar que é muito fácil entender. Não é para todos, né? Nem todos entendem, mas o significado, então, gente, você quer conhecer o amor de Deus, o Pai? Olha para a vida de Jesus Cristo, né? E Deus, o Pai, então, ele partilhou desse amor com Jesus. E Jesus trouxe no coração dele, na vida dele, o amor que vinha de Deus, o Pai. E eu já vou aqui adiantar, já vou dizer que esse mesmo amor que vivia em Deus o Pai, né, que vive em Deus o Pai e que foi partilhado e que está no coração de Jesus Cristo, ele também é partilhado para nós, né? E de que forma isso acontece? Como isso é manifestado, né? Vamos conhecer João capítulo 13. Eu vou pedir para vocês lerem João capítulo 13, versículo 1. Apenas o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ai, que lindo saber que Jesus nos amou e nos amou até o fim. Que fim? Era o fim da vida terrena de Jesus, né? E ele, na cabeça dele, assim, olha, eu tô indo pro Pai agora, eu preciso fazer algo por eles, porque eu amo a vida deles, então eu já sei o que eu vou fazer por eles. Eu vou lavar os pés deles. E é aí que começa, então, a passagem onde Jesus lava os pés dos discípulos. E lavar os pés é uma coisa muito maravilhosa, né, que Jesus fez pelos seus discípulos, tal, e nos deu o exemplo. E é aí que mora a manifestação do amor. É quando você se preocupa com a pessoa de tal maneira que você quer ensinar a pessoa. E não é exatamente isso que a gente faz a vida inteira por um filho? Você se preocupa de tal maneira com ele que você quer ensinar para ele qual é o caminho certo a andar. Então, Jesus fez isso por nós. Ele nos amou até o fim, portanto, ele nos ensinou. E aqui mostra então que ele nos ensinou com o exemplo. E ele fala assim: olha, vocês falam que eu sou o mestre, e eu sou. Se eu que sou o mestre de vocês lavei os pés uns dos outros, então vocês devem fazer o mesmo. A demonstração do amor de Jesus não estava em lavar o pé, mas estava em ser o exemplo, em ensinar. Jesus, ele nos ensina de duas maneiras. Ele nos ensina com as palavras e nos ensina através dos seus atos. E quando ele nos ensina com as suas palavras, ele nos ensina coisas que ele mesmo faz, que são pertinentes à vida dele. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês o texto que fala que nós éramos inimigos de Deus antes de Jesus vir para nos reconciliar, né? E aí Jesus, lá em Mateus capítulo 5, ele fala assim, olha, vocês precisam amar os seus inimigos, vocês precisam orar pelos que vos perseguem, bendizer os que vos maldizem. Então, Jesus falava de coisas que eram pertinentes à vida dele. Jesus falava e trazia o exemplo. Está aí a manifestação do amor de Deus, está aí a manifestação do amor de Jesus Cristo por nós.
E também está aí a forma que nós precisamos amar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que não só aqueles que estão à nossa volta, mas também aqueles que de repente vão ouvir a nossa voz de alguma maneira ou vão receber uma carta, enfim, ensinar. Ensinar é amar. Quando a gente ama uma pessoa, a gente leva para ela o evangelho. Por quê? Porque o evangelho liberta. E não há uma forma de você levar o evangelho senão discipular, senão ensinar, como Jesus fez com os discípulos. Então, bem como o Espírito Santo colocou no meu coração para dizer para vocês, esse estudo é para mostrar que nós precisamos amar as pessoas, né? E quando você discipula, quando você ensina, você está amando com um amor sacrificial, porque no meio do caminho do discipulado você precisa deixar algumas coisas de si mesmo para amar essas pessoas, para estar com elas, para falar com elas, enfim. Não necessito aqui de usar alguns exemplos, mas o discipulador, ele não consegue discipular ninguém se ele não amar, se ele não se sacrificar de alguma maneira, né? Desde pequenos detalhes a grandes detalhes, né? Então, o que eu queria passar para vocês hoje, o que o Espírito Santo colocou no meu coração para passar para vocês hoje, é ensinar a amar. Então é isso, que vocês amem as pessoas que estão à volta de vocês, que vocês amem, e amando vocês vão levar o evangelho para as pessoas. Amém? Obrigado, Pai, por esse momento tão maravilhoso, né, por esse estudo que vem acrescentar muito na vida da gente, né, que a gente possa aprender a cada dia mais, Pai, poder levar a tua mensagem, Pai, às pessoas necessitadas, Pai. Obrigado, Pai, pelo dia de hoje, né, pela vida da Cibele, do pastor Luiz, pelo nosso grupo, Pai. Obrigado, Pai, por tudo que tem feito por nós, Pai. E fortifica, Pai, cada dia mais, Pai, os evangelizadores, Pai, os nosso grupo, Pai, para que possamos levar a tua palavra para as pessoas necessitadas. Pai, eu te peço, Pai, que seja abençoada, Pai, a nossa casa, Pai, a casa da irmã Cibele, a casa do pastor Luiz, Pai, para que nos dê força, Pai, poder continuar essa caminhada, Pai. Ó Pai, nós te amamos muito, Pai, e te peço, Pai, que nos proteja, Pai, nesse dia de hoje e sempre, Pai. Amém. Amém. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo.